Nintendo! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao GDHN, o podcast de Nintendo do Game Design Hub. Eu sou o Ângelo. Eu sou o Vitor. E eu sou o Marcelos. Opa, o Marcelos tá aqui, que é isso? Cara. Quem é o Marcelos? Porra, primeiro episódio com convidado. Olha aí. Yay. O primeiro? Primeiro, porra. Primeiro convidado. Que honra Primeiro renominada. convidado. Você é o nosso primeiro convidado. Marcelos, seja muito bem-vindo ao GDHN, a nossa casinha da Nintendo. Você é o nosso primeiro convidado, então bem-vindo. Sinta-se em casa, pode tirar o sapato, colocar o pé na mesa. Fica à vontade. Pô, que grande honra, muito obrigado. Espero que seja cada vez mais um sucesso absurdo. E eu não sabia até segundos atrás que eu era o primeiro convidado, né? É isso, é surpresa. A gente pega... Agora, aqui o modo operante do podcast é pegar os convidados de surpresa. Cada dia vai ter uma surpresa. Então essa é a surpresa. Você é o nosso primeiro convidado. Seja e assim, muito a honra é bem-vindo. nossa também. A honra né? é nossa. É uma honra ter você aqui. A gente vai falar de Tears of the Kingdom. E você é o cara, meu. A gente já tá combinando essa pauta já tem um tempo. E eu queria ter você aqui pra gente falar sobre isso. E a gente vai fazer um balanço de Tears of the Kingdom hoje. O que aconteceu com Tears of the Kingdom desde o lançamento, né? O balanço é um ano depois, mas a gente tá alguns meses atrasado, né? O jogo fez um ano em maio, mas tem que dar um desconto porque em maio esse podcast ainda não existia. Como é que a gente ia fazer verdade. esse episódio se o podcast ainda não existia? Então, É um ano de Hyrule. Lá passa em 15 meses. O tempo passa diferente. O tempo passa diferente. Não sei se vocês sabiam, mas o tempo passa diferente em Hyrule. Aliás, eu sou a favor disso pra tudo. Fazer o review de Ocarina of Time. Porque em 98 ainda não existia, eu acho que tem que expandir. Exatamente. Vai falar Que assim, aí é mas pauta pra sempre. você tá analisando Ocarina of Time? Claro, porra, o podcast não existia em 98. O podcast é de 2024, então a gente vai fazer o review sim. E a gente vai fazer o balanço sim de um ano de Tears of the Kingdom. O que estamos sentindo? O que o nosso coraçãozinho está sentindo depois de um ano de Tears of the Kingdom? Segura aí um minutinho não, 10 segundos, que vai subir uma musiquinha rapidinha e a gente já volta para fazer esse balanço com o Marcelos, nosso primeiro convidado. Aliás, eu queria abrir um parênteses aqui rapidão. Tá gravando, hein? Vai entrar. Exatamente, é pra isso mesmo, porque eu quero elogiar a música do podcast que eu achei gostosinha. Gabão. Isso mesmo, Gabão. Fica aí o elogio. Gabão, nosso compositor, nosso músico, que fez a musiquinha especialmente pra esse podcast. É uma música realmente muito gostosa. E, Gabão, um beijo, Gabão. Você é lindo, você é o cara. Tô precisando de tema pro meu canal, hein? Opa! Aí, ó. Aí, Gabão. Aí, chamo... Certeza que o Gabão tá aceitando feitas. jobs. Certeza que o Gabão tá aceitando jobs. Fica a dica. Depois te passo o contato dele. Bom, já que começamos o episódio assim, muito bem, com o nosso convidado ilustre, com o Gabão sendo exaltado aqui porque o trabalho dele é muito bom, eu queria dar um panorama do jogo. Na verdade, não vou dar, não. O Marcelos vai dar um panorama do jogo. Ele é o nosso convidado, porra. Vamos deixar o cara falar, porra. A gente fica falando aqui sem parar. Vamos deixar o cara falar. Trouxe Marcelos. a eloquência do rapaz pra ser usada. Exatamente. Porra. Tamo aqui pra isso. Eu sei que isso é uma pergunta idiota, né? Mas quando você jogou Tears of the Kingdom? Foi no dia 12 de maio? Foi precisamente no dia 12. Inclusive, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes, que foi estar em live quando o jogo foi liberado na eShop. De madrugada, né? 1h da manhã. Boa. E teve uma sensação... Acho que foi 1 da manhã que liberou. E teve uma sensação meio ano novo, assim, né? Junto com o chat de falta 5 minutos.
E em seguida, essa época me marcou bastante, porque logo em seguida eu entrei na equipe do meu podcast Two Up. Aham. E a gente teve uma ideia meio megalomaníaca de fazer um vídeo de apresentação. Então a gente foi gravar esse vídeo no final de semana, logo depois do lançamento. E eu tava, meu Deus, por que eu tô na rua? Eu queria estar jogando Zelda, né? É. O que você sentiu jogando Tears of the Kingdom que você já não tinha sentido com Breath of the Wild, né? Porque para leigos, né? E eu vou falar para leigos, cara, porque você só fala isso se você não jogou. Eles falam, né? Ah, é o mesmo jogo, é o mesmo mundo, reaproveitou tudo. DLC. Ah, meu Deus, que choro. O pessoal chora. Mas, cara, não é. Quando dá aquela jogadinha inicial, cara, conta pra gente rapidinho. A gente, o episódio hoje, deixa eu dar um disclaimer. Pra mim mesmo. É uma autocrítica. Vou fazer uma autocrítica. No episódio de hoje, a gente não vai analisar Tears of the Kingdom, a gente não vai falar sobre os pormenores do jogo, porque a gente tá com o tempo contado, né? Tá tarde, a gente precisa dormir cedo hoje. A gente ainda vai fazer esse episódio, o Marcelos, ele já foi summonado para isso, né? Ele já está previamente convidado para vir fazer um episódio completo sobre Tears of the Kingdom. Estaremos a gente vai lá. tirar uma tarde aí, a gente vai fazer um churras, sei lá, a gente vai parar para almoçar e voltar, vai ser uma coisa um pouco mais complexa. Hoje não, hoje a gente vai contar um pouco da nossa experiência com o jogo, bem por alto, e a gente vai analisar como que a gente está sentindo esse jogo agora, depois de um ano, em comparação do que o Breath of the Wild teve no seu primeiro ano. Mas é claro, eu queria entender, Marcelos, o que você sentiu naquela hora ali, naquela live ali, enquanto você jogava Tears of the Kingdom. O que você esperava do jogo e se foi exatamente o que foi entregue pra você? Então, eu acho que eu tô um pouco, digamos, eu sou uma exceção dentro do fandom, porque eu não tinha grandes expectativas. E não era nem porque eu achava que o jogo seria ruim. É porque eu acho que a publicidade dele não foi tão boa. Aqueles directs com a Aonuma, ou antes os primeiros teasers, os primeiros trailers, davam a sensação, acho que ajudaram a dar essa fama de Breath com Ilhas no Céu. Uhum. Sim. Então eu não sabia muito bem, eu não tava esperando nada transcendental. Eu tava ok com a ideia de Breath com Ilhas no Céu. É mais Breath of the Wild, perfeito. Quando eu comecei a jogar, primeiro que logo você começa, pra quem jogou mais de 100 horas de Breath of the Wild, nos primeiros segundos na movimentação, no frame rate, você já pensa, tá diferente. Tem coisa aqui. Logo de cara entra aquele lore dump pesado, né, da caverna, indo até o Ganon. E comigo tem uma particularidade que eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu passei os últimos anos meio viciado em teoria Gizonai. Sim. Sim. Total. Então a primeira coisa que me pegou, diferente de Breath of the Wild inclusive, foi a história. Foi essa curiosidade de o que é esse povo, o que aconteceu aqui, como era esse Ganondorf e tudo mais, pra onde foi a Zelda, e aí depois tem aquela introdução que é o equivalente do Link saindo nas planícies, quando ele pula no céu, que ali eu falei, não, eu não tava preparado, eu definitivamente não agora. tava. Aquela sensação de eles não vão conseguir refazer e refizeram, né? A sensação. Você tem aquela impressão de, não dá pra eu sentir de novo o que eu senti vendo o Link saindo da caverna. Mas deu, né? Deu a hora que ele tá caindo e aparece o logo do jogo. Desaba, cara, não tem como. O momento que o título aparece é realmente uma coisa que não era pra ser inesperada, mas me pegou muito de surpresa e foi arrepios. Não, é surreal. E aí, quando você tá nas ilhas, que seria o equivalente do Grand Plateau desse jogo, Great Plateau, aí veio o outro baque, outro estalo de quando você começa a encontrar as Shrines. Primeiro que esteticamente eu acho elas muito mais interessantes. Muito mais. Segundo que quando eu comecei a pegar as habilidades, eu falei, cara, é outra coisa isso aqui. A sensação de controlar, de jogar, de pensar,
mas pera, eu posso realmente sair de qualquer caverna pelo teto? Tipo, eu posso grudar essas coisas sem limite, assim? Eu posso montar um Megazord? E aí minha cabeça explodiu uma segunda vez. Sim, sim. Realmente... Eu tinha visto a apresentação lá que eles mostraram alguns dos poderes e eu não tinha imaginado o tamanho das mecânicas que eles tinham mostrado lá. Uhum. Montar coisas, colando objetos e juntar as armas com objetos também. Essas coisas não pareciam tão grandes, tão incríveis como foi na hora de jogar. Eu realmente fiquei muito impressionado com o aspecto técnico até disso, de como eles conseguiram fazer isso funcionar num ponto de vista de programação, assim. Uhum. Impressionante. O fato do jogo simplesmente não quebrar, né, não crashar, porque você simplesmente pode construir o que você quiser, e aí você pode fazer o ascend onde você quiser, e aí a primeira vez que você tá no Depths, por exemplo, e você vê aquele teto mais baixinho, e você faz um ascend pra superfície, cara, aquilo é uma coisa que você quebra você. O jogo tá bem, o jogo tá tranquilo, não quebrou o jogo. Quebra você, porque você fica um ascend assim, demoradíssimo, e você fala assim, estraguei, né? Acho que deu algum problema no jogo. Olha o loading aí. E aí você sai na superfície, e aí você fala assim, maluco, o que esses caras estão fazendo? Porque, às vezes, você pensa, né, poxa, mais 6 anos, 7 anos pra fazer um jogo que usa os mesmos assets, né, que usa a mesma engine, que basicamente reutiliza tudo ali, sendo que o Majora's Mask é a mesma coisa, só que ele foi feito em 1 ano. Por que esse demorou 6 anos, né? E aí quando você joga, você entende. Você fala assim, mas como que eles fizeram esses 6 anos? Como que isso não é um projeto de uma vida inteira? Como que isso não é um projeto que tá acontecendo há, sei lá, 40 anos, né? O tempo da indústria de games, porque é absurdo. As coisas que acontecem em Tears of the Kingdom, elas são absurdas. E aí eu vou falar só de mecânica, porque quando a gente voltar pra falar, a gente fala de história, a gente faz um episódio com spoiler, a gente escancara tudo que tem pra escancarar. Então a gente não vai falar de história hoje, mas mecanicamente, esse jogo, ele é uma coisa assim, eu tenho um pouco mais de 1.200 horas de Breath of the Wild. Uau. E ele me surpreende. E o Tears of the Kingdom consegue me surpreender. É uma coisa assim, sabe? Que você ainda consegue entregar mais. Ainda consegue fazer mais por mim. Eu citei esses 2 grandes estalos, mas minha cabeça foi sendo explodida dezenas de vezes no decorrer do jogo. Sim, sem dúvida. Aí, acontece o seguinte. Por que eu não tenho 1.200 horas no Tears of the Kingdom? Já faz 1 ano. Claro, eu acumulei essas 1.000 horas e etc. Nesse período de 6, 7 anos. Mas o Tears of the Kingdom, eu tenho as 270 horas que demorou pra eu terminar o jogo. Assim, com tudo que eu queria fazer. Com todos os shrines, abrir todo o mapa, em cima, embaixo, depths, abrir todas as 147 cavernas, que eu contei as cavernas para fazer uma matéria que eu fiz pro GDH, que são 147 cavernas, eu explorei cada uma delas. Meu Deus. Então, eu fiz tudo que eu queria fazer, e com cerca de 270 horas, eu terminei o jogo. E eu tenho 270 horas. Eu não joguei mais depois que eu terminei o jogo. Por que eu não joguei mais? Porque a Nintendo, ela não fez Master Mode. E aí, pra não separar as minhas horas em outros perfis, eu queria contar as minhas horas no meu perfil. Igual eu contei com o Breath of the Wild. Que eu ficava indo entre o Master Mode e o normal, né? Eu abria um save no Master, finalizava ele, voltava pro save normal. Aí eu finalizava o save normal. Eu acho que eu fiz umas 8 ou 9 runs do jogo. E aí, eu queria que vocês me falassem o quão estranho, pra não falar idiota, né? Pra não falar estúpido da Nintendo, foi a decisão de só ter um save por perfil em Zelda. Sabe? Eu acho que Zelda não é o jogo pra isso, assim como o Mario não é o jogo pra isso, e ela fez no Wonder. E eu não gosto disso.
eu gosto de ter mais de um save, sabe? Eu gosto de ter um slot ali pra eu selecionar meus saves, assim como sempre foi em Zelda. O que vocês acham dessa decisão? Porque aí você tem que ter outro perfil pra fazer outro save, ou você tem que deletar o seu save, né? Você tem que começar do zero. Eu tô com dó de fazer isso, mas eu vou acabar fazendo, exatamente porque ela aparentemente não vai lançar um Master Mode para Tears of the Kingdom. Não agora, segura aí que a gente já vai falar sobre o futuro. Mas o que vocês acham desse sistema de um save por perfil que ela adotou no Tears of the Kingdom, Breath of the Wild? O Breath of the Wild ainda tem 2, né, com Master Mode. E no Mario Wonder. É esquisitíssimo, né? Não dá pra explicar isso do ponto de vista técnico. Tipo, não é uma necessidade do hardware. Não, porque o Breath of the Wild faz, né? Exato. E como você falou, a ideia, aquela tela de seleção de save com a música da Fonte das Fadas tocando é um clássico da série. Né? Exatamente. É muito importante. Breath também não tem isso, né? Mas que eles contornaram. Não. E é esquisito porque o jogo permite infinitas possibilidades de ordem, de caminhos, de propostas, até de speedrun. A cena de speedrun é famosíssima. E, toda vez que você quiser adicionar uma nova run com uma possibilidade diferente, você vai criar outro perfil, assim, não faz sentido nem com a proposta do jogo, né? Não, de jeito nenhum. Até porque te obriga a ter um segundo perfil, né, caso você queira, e às vezes a pessoa não tem. Tipo, eu tenho um monte de perfil, porque eu sou de uma época que a gente comprava em várias eShops. Então eu não ficava trocando a região da eShop. Eu tinha várias contas de várias eShops diferentes. Então eu tenho jogos espalhados em várias contas. Então eu tenho que estar com todas as contas logadas se eu quiser baixar um jogo ou jogar um jogo que eu tenho. Então eu tenho até um documentinho onde eu marco qual jogo tá em qual conta para eu poder baixar de novo caso eu precise, né? Caso eu faça uma transferência, já fiz transferência de console, né? Eu troquei pela edição de Zelda. Então, tá, beleza, eu tenho outras contas. Mas aí se a pessoa não tem, fala, eu não quero criar outra conta. Então a opção é deletar o seu save pra você jogar de novo. E isso é estúpido, né? Porque, cara, eu fiz 147 cavernas, 252 shrines, se eu não me engano. Abri todo o mapa e o escambau. E às vezes eu não quero deletar aquele save. Aí a pessoa fala, mas você já fez o que você tem que fazer, por que você não deleta? Porque eu queria guardar pelo menos um save completo. E aí os outros eu vou fazendo pela metade. Aí se eu fizer mais um save completo, eu deleto um deles. Eu acho que isso é uma decisão babaca. E tem o fator carteirada também, né? Às vezes você recebe alguém em casa, chega uma hora que a pessoa tá de bobeira, quer ver meu save do Tears of the Kingdom? E aí, plau. Porra, eu dou a carteirada das minhas 1.200 horas. Eu tiro o print lá das minhas horas. Eu tenho 1.200 horas no Breath of the Wild porque eu ficava trocando entre os saves no meu perfil. Então eu acumulei essas 1.200 horas no meu perfil. Se eu ficasse trocando de perfil, eu ia ter 200 horas num perfil, 300 horas em outro. Não tem aquele impacto, sabe? De falar, porra, eu joguei 1.000 horas desse jogo. E aí, eu queria isso também. Mas por que vocês acham que ela não lançou um Master Mode? Só um Master Mode, assim, porque tem vários elementos do Breath of the Wild que ela erroneamente trancou na DLC. A máscara do Korok, o próprio Master Mode. Claro, DLC de história é uma coisa. Agora, você ficar colocando esses recursos que deveriam estar no jogo na DLC, eu acho um saco. Eu acho totalmente errado, eu acho uma bosta. Só que aí, no Tears of the Kingdom, ela meio que corrigiu isso, né? Então, os itens que você pegava pela DLC no Breath of the Wild, máscara de Korok, máscara da Midna, máscara especial do Escambau 4, você acha no jogo. Você vai procurando e você encontra elas no jogo. Principalmente a máscara do Korok, que ela é feia, mas é útil. As roupas de amiibo também, né? As roupas de amiibo, ela deu uma desacelerada. E no Tears of the Kingdom, ela colocou no jogo, tá certo? Ela cobrou mais caro, né? Então talvez ela já tava cobrando por esses recursos. Mas o Master Mode, que é um desses recursos que ela trancou na DLC, por que vocês acham que ela não fez um Master Mode? Qual é? Porque todo Direct eu fico esperando. Ela já anunciou que não vai ter DLC, mas aí eu fico esperando pelo menos o Master Mode.
Fala, pra você jogar um Tears of the Kingdom mais difícil. Porque eu adoro o Master Mode. Eu gosto do desafio que ele me traz de ficar ansioso porque os bichos vão recuperar a vida. Começa a dar aquela... Tanto que às vezes eu jogo no modo comum, no Breath of the Wild, né? E aí eu bato num bicho e eu fico esperando a vida dele recuperar. E aí não recupera, e aí demora um pouquinho pro meu cérebro dar aquele jump start e perceber, poxa, você tá no modo comum, não vai recuperar. Então, qual é a do Master Mode que... Cadê, Nintendo? A minha teoria é que, como o Switch tá, teoricamente, no final de sua vida, eles não vão fazer trabalho extra com o jogo pra ele quando eles podem trabalhar já pro console futuro, sabe? Tipo, não vamos focar muito nisso não, deixa aí, deixa lá. Lançou o jogo, tá lá lançado, tá bom. Agora vamos focar nas coisas do futuro. Sei lá, eu vejo dessa maneira, mas... Você acha que seria como um Mario Kart 8 Deluxe, assim? Talvez seja uma ideia de, tipo, a gente mexe talvez com isso, com esses jogos, especialmente um Zelda da vida, que é um jogo mais popular, de certa forma, olhar pra ele só depois, porque agora não tem pra quê, a gente já tá no final da vida do console, vamos seguir em frente. E talvez no futuro Tears of the Kingdom Deluxe, com modos extras, você pode jogar com a garota Inkling. Pode jogar com o Yoshi, né? Pô, aí eu tô entregue. Porque o Master Mode ele parte do princípio de reprogramar algumas coisas, né? Então é um trabalho extra a ser feito, né? Porque o Master Mode ele tem os bichos mais fortes, né? Ele tem os lances lá de recuperar a vida, ele não tem os bichos vermelhos, né? Ele vai do azul pra frente, então ele tem todo um sistema aí de dificultar o jogo. Então é uma coisa de reprogramar algumas coisas, né? E aí pode fazer sentido essa sua teoria de que eles simplesmente não queriam mexer mais, sabe? Tipo, desenvolveram, deu todo o trabalho que deu ali pra desenvolver, mas eu ainda acho uma coisa assim que ela tá repetindo o erro, sabe? Porque assim como o Master Mode ele era preso na DLC, você tá tirando um recurso que é só um recurso, sabe? Não é uma coisa assim, não é uma DLC, não é uma história a mais que você precisa inserir naquele jogo. Sabe qual é a minha teoria? Diga. Eu acho que tem esse fator dos $70, né? Deles propagandearem o jogo como uma experiência completa. É mais caro, mas é isso. Tá tudo aqui. E eles entenderem de uma maneira não satisfatória, mas dá pra acompanhar esse raciocínio vindo da Nintendo, que o modo hard são as profundezas. Tá. Então, pra quem quiser um desafio maior dentro do jogo, completa o mapa aí das profundezas e tal. Eu consigo ver esse raciocínio vindo do Aonuma e do Fujibayashi. O modo hard são os amigos que fazemos pelo caminho, né? Exatamente. Aproveitando que você falou das profundezas, como que você achou o Depth? Porque a Nintendo, cara, ela é sacana, né? Eu tive uma experiência uma vez com Zelda, com Skyward Sword. Foi uma experiência horrível, assim. Eu aprendi muito com essa experiência, que foi a seguinte. Quando o Skyward Sword estava sendo divulgado, eu fui atrás de tudo que eu precisava saber sobre esse jogo. Tudo. Todos os trailers. E soltava imagem, saiu imagem do menu do jogo, do menu de start, saiu imagem do como é que chama o nome, gente? Irahim? Do Demise. Não, do Demise. Saiu imagem do Demise mostrando a cara dele. Saiu imagem de basicamente todos os chefes. Tinha luta com todos os chefes. A Nintendo ela tava numa época de tipo, vamos mostrar tudo. E eu falei, vou ver tudo. Quando eu joguei a minha primeira experiência com Skyward Sword foi horrível. Porque à medida que eu jogava, parecia que eu já tava jogando pela segunda vez. Porque nada era novidade. Nada, absolutamente nada. Eu chegava numa dungeon, eu já tinha visto aquela dungeon. Eu chegava num chefe, eu já tinha visto aquele chefe. Eu abria o menu,
eu já tinha visto aquele menu. Não tinha uma surpresa, não tinha um item que eu não conhecesse. Chegou o Demise, o Girahim também apareceu, eu já conhecia ele. Chegou o Demise, eu já conhecia o Demise. Eu já tinha visto a cara do Demise. Então, eu lembro que quando eu joguei a primeira vez Skyward Sword, eu odiei o jogo. Eu achei ele aborrecidíssimo, porque eu estraguei a minha experiência, sabe? De não ter uma surpresa, de não ter uma novidade. E aí eu parei um pouco de ir atrás de tudo. Só que coincidiu com o momento da Nintendo ali no Switch de também não mostrar mais. Porque quando ela divulgou Breath of the Wild, a gente só conhecia o platô. Ela deixou o pessoal jogar o platô na E3 e tudo que tinha, tirando aqueles trailers, né? Mas o trailer é um monte de imagem corrida, você não mal presta atenção, você olha uma coisa e fala, nossa, o que será que é isso? Mas, cara, não tinha nada fora do platô, nada. Não tinha um gameplay fora do platô, não tinha nada. A gente só conhecia o platô, que é tipo 5% do jogo, e aí tinha um jogo inteiro ali pra você descobrir. A primeira vez que a gente joga Breath of the Wild, eu imagino que vocês dois tenham vivido isso da mesma forma, porque vocês gostam de Zelda tanto quanto eu, é uma experiência tão única, mas tão única, de tudo é novidade. Cada pedacinho, cada árvore que você acha, cada lugarzinho, e você pensar que aquele mundo é tão absurdo e você vai andar por ele, e tem tanta coisa pra descobrir, tem tanto lugar pra ir. O Great Plateau em si já é um jogo o próprio Zelda platô, sim, melhor sim. do que muito Zelda. Eu lembro quando eu entrei naquela área de gelo do platô, de neve e tal, e eu tava, entre muitas aspas, burlando o sistema, comendo pimenta, Sim. com a sensação de que, sabe, eu tô entrando numa área muito avançada do jogo antes da hora, e na real é a introdução ainda, assim. Aquela área é o caminho lógico. E a impressão que a gente tem é que a gente tá fazendo, nossa, esse jogo é tão aberto que eu tô indo num lugar que não era pra eu ir. Mas era, você tem que ir ali, porque senão você não faz os 4 shrines. É uma sensação muito estranha, né? De você, tipo, nossa, eu sou o cara, eu tô descobrindo coisas que não era pra eu descobrir. Não, querido, era assim, era pra você estar ali e você se vira pra andar nesse gelo. E aí, por que eu tô falando isso? A Nintendo, ela deu uma desacelerada. O Switch todo é assim. Tem muito jogo que ela mostra pouquíssimo, ela não mostra quase nada, ou lança depois de 2 meses depois de anunciar. Então ela tava segurando. No Tears of the Kingdom, parecia que ela tava mostrando demais. Porque, pô, olha lá, é o mesmo mapa, ó. Eu tô vendo tudo. Porra, tem o céu. Ela tá mostrando o céu. Mostrou o céu inteiro, maluco. Tem muita ilha. Tô vendo demais. Só que a safada, ela tinha uma surpresa pra gente. Que era o Depths. Que não tem um trailer. Não tem nada. Uma menção, nada. Ela simplesmente lançou o jogo sem mostrar metade dele. Que é um mapa completo no subterrâneo. Eu acho que no máximo tinha aparecido tipo, no fundo do horizonte, em um trailer que passa por uma fração de segundos, tem uma coisinha vermelha lá no fundo, só pra não dizer que não mostrou em lugar nenhum, mas não mostraram nada. Não dá nem pra prestar atenção, né? Pra saber o que é. E aí você tem que descobrir ele por conta própria. Como que foi, assim, o que aconteceu? O que de repente falou assim, vou pular nesse buraco? Cara, essa parte do jogo onde você tá naquela cidade improvisada na frente do castelo, foi um ponto que eu tive um sentimento meio Majora's Mask, que os NPCs têm muita vida, eles têm muita participação, o mundo é muito mais vivo, assim, né? Eles começaram a falar sobre esse miasma, essa coisa bizarra que apareceu, e eu pensei, provavelmente vai ser um subchefe, você entra lá e tem uma outra caverna mais sombria, um bagulho de batalha, assim. E quando eu pulei, eu entrei em negação, assim. Eu entrei em negação porque eu abri o mapa... Pergunta. Você pulou porque você seguiu a missão do Rob, ou você simplesmente falou assim, vou pular nesse buraco? Parecia que era Primeiro eu queria fazer as coisas da Impa, né? Que você descobre a quest dos geoglifos lá. Sim. Mas aí eu pensei, eu deixei pra trás essa história do buraco, aí eu pulei. E aí eu abri o mapa e eu vi que tinha uma camada a mais do mapa. Eu falei, mas aí o jogo tá me enganando. Porque
A sobreposição tá parecendo que é do mesmo tamanho da superfície, mas com certeza não é. Com certeza não é. O primeiro pensamento, né? Deve ser pequenininho, né? Deve ser um pedacinho. Aí quando caiu a ficha, eu pensei, velho, os caras são... Porque as mecânicas específicas, o modo como a exploração nas profundezas funcionam, rendia perfeitamente um direct próprio. Igual foi aquele dele mostrando o Ultra Hand. Sim. E foi realmente pra guardar essa surpresa pro final mesmo. E foi muito melhor assim. Sem dúvida. Se eles tivessem mostrado, talvez eu tivesse a mesma sensação do Skyward Sword. Sabe? Tipo, eu já vi tudo. Eu não... Claro, o jogo ainda ia me surpreender com muitos lugares que a gente vai falar já de coisas que surpreenderam. Mas não mostrar foi uma cerejinha do bolo, assim, muito boa. O mais interessante da sua pergunta é que eu fiquei muito tempo sem cair num buraco, porque eu também. O jogo direciona você pra cidade improvisada na frente do castelo. Eu não fui direcionado, eu fui pra qualquer outro lugar, eu nem lembro pra que lado eu fui, eu só deixa eu ir ali, subir aquela montanha. E aí eu vi os buracos e pensei, eu chegava perto deles e tinha aquela substância brilhosa lá que tirava vida. E eu pensei que era melhor ficar longe, manter distância. Em algum momento o jogo vai me deixar e demorou muito pra eu finalmente entrar no buraco aí. Muito, de verdade. Eu já tinha, fácil, umas 13 horas de jogo, sem brincadeira. Porque assim, eu fui pra cidade... eu já fiz muitas runs de Breath of the Wild. Então, a primeira run, eu fiz a run padrão. Que o jogo, ele tem um direcionamento, né? Ele tem aquele sentido anti-horário ali de você fazer Zora, Goron, Rito e Gerudo. Né? Eu fiz exatamente assim, a primeira run. Fui pra Kakariko, fui pra Hateno e fui fazendo toda a run ali. Aí eu falei, pá, beleza, Nintendo, você me enganou. Então, eu já fiz muitas runs de Breath of the Wild indo pra lugares totalmente diferentes. Fui primeiro pra Rito Village, que é o melhor jeito de fazer, porque você pega o poder do Revali, que é o melhor poder, depois você faz tudo com muito mais facilidade. Já fui pra Gerudo primeiro, já fiquei andando aleatoriamente e depois eu ia fazer as coisas. Só que quando chegou no Tears of the Kingdom, eu caí na mesma armadilha. Então eu fui pra cidade, né? O jogo pôs um ponto luminoso, eu falei, beleza, vou lá ver o que tá acontecendo. Dali da cidade, eu fui pro castelo, fui procurar o cara lá pra fazer a missão da Pura. Beleza, eu tava totalmente guiado. Só que eu não falei com o Rob, porque eu tava fazendo o que era pra fazer. E aí eu falei, beleza, abri a primeira torre, agora eu vou explorar. E aí eu larguei o Rob lá e fui atrás de Shrine. E comecei a fazer Shrine, comecei a andar, comecei a pegar cavalo. E nisso, o meu namorado tava jogando no Switch dele. Eu jogando no meu, ele jogando no dele. E aí tava lá. E sério, eu já tava contabilizando tranquilo umas 13 horas de jogo. Aí ele virou e falou assim, nossa, aconteceu uma coisa aqui. Porque a gente ficava só assim, né? Eu lembro que eu ficava conversando com meu namorado e ficava conversando com o Daniel, né? Um amigo meu. E a gente só conversava assim, por código. Nossa, aconteceu uma coisa. Não posso falar. Porque eu não sei se você já foi. Mas eu vi uma coisa aqui, não sei se eu falo. E a gente ficava só assim o tempo inteiro, né? Até que alguém pudesse falar alguma coisa. E aí o meu namorado ficou falando assim, aconteceu uma coisa aqui, eu não sei se eu falo. Aí a gente ficou assim, meio se olhando por alguns segundos, aquele meme dos peixes do Bob Esponja. Aí eu falei, fala, vai, pode falar. Aí ele falou assim, você já pulou nesses buracos? Eu falei, que buraco? Poço, né? Eu já tinha caído em vários. Falei, já caí em vários. É mó divertido. Aí ele falou, não, aqueles buracos com vermelho, né? Com malícia em volta. Falei, não, isso aí não dá pra pular. Não tem nada lá. Aí ele falou assim, pula. Aí eu passei pelo primeiro. E aí foi a mesma coisa que o Marcelo falou. Eu dissociei total, assim, sabe? Da realidade. Cara, é sério. Eu vou falar uma coisa que é absurda. Mas aconteceu. Eu pulei. Joguei, isso era assim, já era o fim do dia. Dissociei da realidade, desliguei o jogo e fui dormir. Eu não acordei no dia seguinte e fui abrir o jogo pra ver se eu não tinha sonhado aquilo. Sério, de verdade. Eu fiquei com muito medo disso, de eu ter sonhado que o Depths existia, sabe? Ia ser aquelas coisas... Porque eu já tive sonhos muito reais
com jogos. E aí eu falava, poxa, o jogo podia ser Nossa, assim, eu também. Eu já sonhei com Mario Maker 3, cara. Ah. Eu sei que a Nintendo tinha anunciado o Mario Maker 3 e eu via o jogo, sabe? O trailer do jogo, foi muito real na minha cabeça. É o tanto de anúncio de personagem de Smash Bros. Que já aconteceu nos meus Exatamente. sonhos. Então, É. eu abri o jogo para ter certeza que o Depths era real, sabe? Que eu não tinha sonhado, e ele era real. E aí eu fiquei, poxa, eles conseguiram. E aí eu tive a mesma experiência do Marcelo, e eu acho que o Vitor pensou a mesma coisa. Não é o mapa inteiro. É um pedacinho, sabe? Tipo, eu caí no lugar certinho, eu caí bem no lugar onde é esse pedacinho, vai ter uma área ali, vai ter uma parede invisível, e eu vou voltar. A hora que você descobre que aquilo é o mapa... Uma coisa... Dá uma coisa, assim... Uma coisa muito mágica é perceber o funcionamento das profundezas, porque ela é o mapa invertido, basicamente. As montanhas são buracos, e os buracos são montanhas, e a água, ao invés de água... Os nomes dos shrines estão ao É contrário. uma grande parede, os nomes dos shrines estão ao contrário, e eles estão no mesmo lugar. Então, quando eu fui percebendo essas coisas, eu fiquei muito encantado com... Sim. Porque eu fiquei... rola uma curiosidade de como vai estar tal lugar. Ah, se eu for naquela montanha, que lá em cima é uma montanha, como é que vai ser lá? A montanha mais alta de Hyrule, como vai ser chegar lá na profundeza? Como é que vai estar? Vai estar um buracão mesmo com alguma coisa lá embaixo, será? Coisas assim, as cidades que também tem uns templos lá embaixo. É muito divertido. É tipo o Dark World, né? Eles fizeram Pois é. Sim. Exato. E fazer a relação, né, de que as raízes são dos shrines. E aí, se você achou uma raiz, vai ter um shrine. Ou se você achou um shrine, vai ter uma raiz. Você começa a marcar embaixo e em cima pra você poder encontrar todos, né? É uma coisa... Cara, é tanta coisa que acontece na sua cabeça naquele momento que é ali que o jogo se fez. É uma coisa assim que não consigo explicar. A gente já explicou, a gente já contou. É dessas experiências que são difíceis de replicar, né? Que a gente tem uma vez, num dado tempo, com um jogo específico, e mesmo que surja outro jogo com a mesma ideia, já era. Você não vai repetir a primeira sensação. Exato. Não, exatamente. Triste. E é engraçado, ainda falando desses buracos, né, que você pula, tem um que tá em volta do castelo. E o jogo, ele também tem um sistema de cavernas muito elaborado, né? Eu já falei, são 147 cavernas. E é quase um quarto mapa, né? Que inclusive é o nome do meu texto. Quem tá ouvindo, passa lá no gamedesignhub.com.br. O texto chama O Quarto Mapa de Tears of the Kingdom, que são as cavernas. Que elas não estão mapeadas, né? Você tem que descobrir por conta própria. Se vira aí bonitão. Amo as cavernas. Eu gosto muito também. Maravilhoso. Eu virei um caverneiro. Não tinha um buraco em Hyrule que eu não queria explorar. Não. Desculpa. Eu sou... não sou bem. Não, mas eu gostava... As cavernas... Eu precisava ver todas as cavernas porque elas são muito únicas. Todas elas. Únicas. Todas elas têm seu próprio bioma. Ela é de acordo com o bioma que ela tá dentro. E cada uma tem seu funcionamento mecânico dentro dela. Não, e sem contar o fato de que algumas, além de estarem muito escondidas, às vezes você tem que descobrir como que abre. E tem uma caverna específica, que foi uma das que eu mais demorei pra abrir, que você abre assobiando. É um paredão que você chega de barquinho e você dá um assobio, o paredão abre. Eu não tenho a mínima ideia de onde tá a instrução dessa abertura, porque eu fiz sem querer. Eu toda hora eu chegava nessa caverna, ela tava fechada. Eu falei, uma hora ela vai abrir, né? Eu não sei se ela abre com a história, eu não sei se ela abre com alguma coisa que eu preciso fazer, uma hora ela vai abrir. E aí, beleza. Não abre. E aí, eu não sei porque eu apertei o botão de assobiar pra chamar o cavalo e a caverna abriu. E aí eu falei, tá, mas essa instrução, ela deve estar em algum lugar, porque aí você completa uma missão. Alguma NPC deve falar isso pra você. Só que eu não achei.
eu não tenho a mínima ideia de onde tá essa instrução. Por que que essa caverna abre com Asubir? Qual que é a história dessa caverna? E aí ela simplesmente abriu. É isso, sabe? Tem um monte fechada, tem um monte com puzzle. Cara, se eu te disser que eu acabei de descobrir que essa caverna existe. A do Asubir? Eu Mas também você... não sabia. Ah, você descobriu agora enquanto a gente conversa. Você não tá... Achei que você tava jogando Sim, e sim. descobriu. Por mais que eu goste das cavernas, chegou uma hora que eu não... Meio que fui jogando outras coisas e não cheguei a fazer todas. Sim. Então, essa caverna ela fica na orla. Não sei exatamente aonde, mas você vai chegar lá com um barquinho, provavelmente, que você mesmo fez. Um barquinho improvisado. Eu acho que é perto daquelas ilhas do Eventide. Só que na Terra, né? No continente. Aí você vai chegar lá, vai ter um paredão. O barco, a água vai, para e vai ter um paredão na sua frente. Você subir, o paredão sobe. O assobio do cavalo. Você dá um assobio lá e o paredão sobe. Só que eu não sei porquê. Eu não tenho a mínima ideia do porquê que isso acontece. Deve ter uma instrução em algum lugar. Deve ser alguma lore, alguma história. Algum NPC deve explicar que as lendas antigas diziam que... do paredão, do assobio, sei lá, que caramba. Mesmo que brevemente, né? Exatamente. E aí, tem uma caverna que é muito peculiar, que é aquela caverna que sai lá do acampamento, do subterrâneo do acampamento. E ela vai até o castelo. E parece que ela não vai acabar nunca. E vocês também tiveram a impressão que a qualquer momento vocês iam encontrar o Ganondorf? Ah, sim. Sempre. Vocês ficavam assim, eu vou salvar o jogo, porque se eu encontrar o Ganondorf eu desligo. Porque toda hora eu achava que eu ia encontrar o Ganondorf, assim, tipo, eu falei, eu não quero, sabe, ter uma surpresa e encontrar o Ganondorf. Até a hora que você encontra mesmo o Ganondorf, demora, né? Então meio que você já sabe. Mas antes disso, qualquer lugar que você cai, o seu medo é encontrar o Ganondorf e o jogo finalizar, né? Por algum motivo, né? Sei lá. Assim, porra, o jogo vai acabar. E eu não quero que ele acabe. E toda hora eu tinha essa impressão. Principalmente nessa caverna que sai lá do acampamento e vai até o castelo. Porque ela talvez ela seja a maior do jogo. Ela é bizarra, assim, ela é absurda. Ela tem muitas ramificações, ela tem muitas entradas. Eu entrei pelo bunker, mas eu acho que tem outras entradas, eu acho que tem outras formas de entrar. Mas eu fiquei especialmente impressionado por ela, porque ela é um caminho que vai tudo ali até chegar no... E ela sai no castelo, né? Ela sai dentro do castelo. E aquilo me deixou... Foi inclusive a primeira vez que eu fui pro castelo. Eu não tinha ido... Eu só fui pro castelo aquela hora que você vai buscar o cara, né? Pra falar pra pegar a informação lá da Pura, que ele vê a Zelda e tudo mais. Mas eu não tinha entrado no castelo. A primeira vez que eu entrei no castelo, pra perceber que ele era uma das dungeons do jogo, foi pela caverna. Inclusive, fazendo uma menção honrosa aqui de um jogo não Nintendo... as cavernas, mas essa em específico do bunker, me passaram muito a sensação das catacumbas de Elden Ring, que eu adoro também. E... Sim. E eu ficava muito frustrado de não ter equipamentos nem armas o suficiente pra quebrar pedras o bastante pra continuar avançando. Porque, diferente de Breath, as bombas são muito escassas nesse jogo, né? Então, tudo que eu conseguia... seja marreta, seja bomba, eu guardava não, eu preciso explorar mais aquela caverna do bunker. Sim. Ela não dá pra fazer ela de uma vez, né? Não. Você faz um pouco e você tem que desistir. Você é obrigado a desistir. Principalmente na hora que você acha ela. Você ainda não tem recursos pra fazer ela como um todo. Aí você sai, depois você volta e aí você vai passando pra frente, porque tem muita coisa acontece ali. E aí você tem que ir desistindo e voltando. Isso é bem curioso. Isso é bem interessante. Eu queria só aproveitar que o Marcelo mencionou as bombas. Eu amei que eles trouxeram de volta as flores bombas como uma maneira de... Como uma mecânica a mais, assim. Usando das mecânicas do jogo, eles trouxeram as bombas de volta. Um jeito que se encaixou muito bem na mecânica do Tears of the Kingdom. Gosto muito. Foi uma... Sim. Usei muita bomba. Quando eu descobri lugares que você pegava a bomba fácil, eu colhia o máximo possível, porque eu queria ter o máximo possível sempre pra explodir tudo no meu caminho. E ainda assim é um recurso que uma hora acaba, né? Sim, infelizmente. Se você tá distraído,
uma hora começa a faltar e você é obrigado a ir atrás e você sabe onde tem. Mas é delicioso, delicioso fundir com as flechas e sair atirando bombas explosivas, bombas. Nos inimigos. É bom demais. É impressionante como a abundância e escassez mudam a forma como você enxerga certos itens, né? Porque a bomba em Breath of the Wild era, whatever. Igual munição de jogo de terror, assim, né? Que o nível de tensão vai de acordo com isso. Eu achei... É uma das coisas sutis que fazem você sentir o jogo muito diferente. Sim, sim. Porque você tem a escassez do recurso, você pensa como você vai usar, aqueles paredões de pedra que você tem que quebrar, você pensa se você vai ficar explodindo, se você vai ficar batendo com espada de pedra, mas as suas espadas de pedra também estão limitadas, se vai cair mais pedra para você fazer mais espada de pedra, e aí toda hora você tem que ficar remanejando recursos. Se você já tem o Goron lá, é um recurso que demora um pouquinho para carregar, e aí dá preguiça de ficar usando. E aí você fala, então tenho que pensar. E aí, aproveitando que a gente tá falando de mudanças entre um jogo e outro, o Tears of the Kingdom, ele corrigiu uma coisa do Breath of the Wild que não chegava a ser um problema, mas eu acho que tem a mesma relação de New Super Mario Bros. Que a gente falou com Mario Wonder, porque enquanto você só tinha o New Super Mario Bros., você achava ele legal, bonito e divertido. Quando o Mario Wonder foi lançado, você começa a perceber quais são os problemas de New Super Mario Bros. Então, quando você só tem as Beasts, você acha as Beasts legais, bonitas e divertidas. Mas quando você tem Dungeons no Tears of the Kingdom, você começa a perceber o problema das Beasts. Verdade. Meio que agora falar isso é ser engenheiro de obra pronta, né? Mas eu já tinha ressalvas com as Beasts antes. Não, e eu entendo, muita gente tinha, e eu meio que não via, sabe? Eu falava assim, não, claro que não, Beast é mó legal. Aqueles monte de Ganon repetido no final é mó legal. Só que agora, com Tears, eu comecei a ver pelos seus olhos, como você já tinha visto, e como todo mundo estava vendo. Eu gostei bastante do funcionamento das Beasts, que elas são meio que uma maquininha, um puzzle, um quebra-cabeça 3D a ser resolvido enquanto você tá lá jogando, mas elas eram muito bege, muito sem gracinha. O visual, assim, delas, por dentro. Sim. E por fora também. As dungeons do Tears of the Kingdom mudam completamente isso, né? Elas têm um visual marcante, cada uma delas, e o chefe no final é sempre alguma coisa melhor do que as Beasts eram. Aliás, das coisas não confirmadas, como eu não fazia ideia de que ia ter o mapa das profundezas, a minha maior expectativa era, tem ou não tem dungeons? E eu ficava procurando evidências disso nos trailers. Eu tava confiante que sim, mas ao mesmo tempo o trailer de Breath of the Wild também dava essa sensação. Aí eu tenho um amigo, talvez vocês conheçam o Tuba, Homem Barata. Sim, sim. E ele... a gente começou a jogar com esse spoiler liberado. Tipo, assim que você confirmar se tem ou não, me fala, pelo amor de Deus. Fiz a mesma coisa com o Daniel. Exatamente a mesma coisa. O mesmo trato. E... Cara, eu não sei qual vocês fizeram primeiro. A minha primeira foi a dos Rito. E... Sim. Quando eu tive aquela... Acho que o jogo já encaminha pra lá, né? Automaticamente. Quando eu tive aquela batalha no ar dentro do tornado, com... Cara... acionando os slow motions pra dar flechada, cara, aquilo pra mim é como se eles tivessem feito uma batalha que seria cheia de cenas épicas com Quick Time Event, que você não interage de fato, só que você interagindo de fato. Você interage o tempo todo, sim. Nossa, exatamente sim. Essa sensação. Exatamente essa sensação. E eu fiquei maravilhado. Mas eu acho que a minha favorita é no quesito Dungeon, acho que é a Gerudo. Sim, Dungeon sim. Sem dúvida. Em questão de chefe, eu diria que é a dos Rito.
De dungeon, eu diria que é a dos Gerudo, e de temática, eu diria que é a dos Goron. Ou seja, as do Zora perdeu em todos os quesitos. Parabéns. Parabéns, Zora, vocês são inúteis. É engraçado que tem até uma homenagem ao Water Temple de Ocarina of Time, que são 2 lugares com um chefe muito tonto, né? Realmente. Exatamente. Porque, assim, eu gostei da Dungeon do Zora, mas só que é a mais boba. É muito fácil, é muito, muito bobinha, assim, tipo... As outras, porque a gente ficava pensando, como fazer dungeon no mundo aberto? Como você prende o jogador ali no mundo aberto que você pode simplesmente fazer o que você quiser. Então elas têm mecânicas muito específicas. A do Goron ela é muito complexa, né? Porque você tem que ficar andando nos carrinhos e tem que ficar estudando os caminhos, estudando os mapas. A do Zora, não. A do Zora, qualquer coisa que você fizer funciona. Ela é muito simples, muito simples. Você chega lá, qualquer coisinha que você fizer funciona. E aquele chefe é muito chato. Assim, é muito, muito chato. Eu não gostei de lutar com aquele chefe. Tanto que ele era o único que eu fugia quando eu encontrava ele no Depths. Né? Porque no Depths você reencontra os chefes. E ele era o único que eu não quis batalhar de novo. Porque eu não... Falei, não quero. É um Mario Sunshine sem o Flood, né? É o Mario Sunshine sem o... Exatamente, exatamente. Mas de mecânica, a dos Gerudo, assim, tipo, é uma dungeon. É literalmente uma dungeon de Zelda. Porque aquele negócio de ficar jogando luz, aquilo lá é uma dungeon de Wind Waker. Aquilo lá é literalmente uma das dungeons de Wind Waker. E é ali que você sente a dungeon, sabe? Todas as outras têm sistemas de dungeon, né? Tem sistema de porta que levanta, abaixa. A do céu lembra muito uma das dungeons de... Lembra muito o navio, inclusive, do Skyward Sword. Então, cada uma tem uma homenagem ali pra algum Zelda. Eu que sou muito ligado em... eu gosto muito de trilhas sonoras e tudo mais. Eu apreciei pra caramba como cada dungeon tinha sua maneira de construir, crescer a trilha dela pra virar uma coisa temática de acordo com onde você tá. Ligado aos Zoras, ligado aos Rito, aos Goron e aos Gerudo. De alguma maneira. Muito, muito bom. E, claro, o chefe dos Rito que troca aquela triunfal maravilhosa. Eu não sentia um sentimento tão forte desde Shadow of the Colossus lá, quando você subia no Colosso e começavam... Enfim, música. É bom quando tem. Sim. Eu adoro chefes gigantescos, que são do tamanho do cenário, e você é um Nadika ali, e você tem que se virar pra dar uma surra nele. Então, por isso que esse é o meu favorito, sabe? O jeito que ele... E o jeito que o Marcelo escreveu é perfeito. Você tá jogando uma cena épica, sabe? É uma cena que você só... Em qualquer outro jogo, você só iria ver o Link girando e pulando, ia ficar apertando algum botão pra fazer um quick time enquanto o chefe te ataca, mas ali você tá jogando o tempo todo. Você tem que aprender a bater nele, ele é gigantesco, ele é espinhudo, e você tem que aprender a bater nele enquanto ele tá voando e você tá voando, e tá uma grande bagunça, tem redemoinhos vindo na sua direção, e você tem que se virar ali. E até hoje é muito assim, né? Tipo, quem popularizou esse modelo, acho que foi o primeiro God of War, mas você pega o Spider-Man 2 e ainda é a mesma estrutura, assim, né? É pra você falar, nossa, tipo... olha o que esse console consegue renderizar, e meu, que épico, mas interagir mesmo, essa sensação é muito rara. Sim. É bem difícil, bem difícil. Isso foi uma coisa muito, assim, cara, eles conseguiram, sabe, fazer dungeons num mundo aberto, porque por mais que as beasts sejam dungeons, não é essa sensação que passa, né, porque elas são muito iguais, né? Não assim iguais. Cada uma tem uma mecânica diferente. A dos Rito lá é muito fácil de fazer. Tem umas que são muito complexas, desnecessariamente complexas. Eu odeio o fato de que na dos Gerudo tem uma sala que você simplesmente não precisa ir pra completar ela, sabe? Então tem umas coisas ali que
Tá, isso é um conceito de mundo aberto, tudo bem. Mas são coisas ali que basicamente não servem pra nada, então eu acho que ela é desnecessariamente complexa. E a batalha contra o Thunderblight é um saco. Eu odeio aquela batalha, odeio. Ele foi o primeiro que eu tive que derrotar. Eu apanhei muito pra ele. Nossa, eu odeio. Eu vou sempre por último, porque eu já tô bufado, já tô cheio de coisa, porque é um saco fazer aquela batalha. Fazer aquela batalha na DLC, que você tem recursos limitados. Rapaz, no Master Mode, vai me avisando. Eu fiz, mas olha, é chatinho. E aí você percebe que as bichas, elas são um probleminha, né? Elas falam, poxa, podia melhorar. E melhorou. Podia e ser aí, melhor. Quando chegou nas dungeons, podia ser melhor. E foi. Quando chegou nas dungeons de Tears of the Kingdom, o negócio é isso. É isso que a gente quer pros próximos. Zelda tem que ser assim. Já tava se criando um padrão no Breath of the Wild, e o Tears of the Kingdom elevou esse padrão. A gente sabe que não tem mais volta. Zelda só vai voltar pro tradicional em remakes, ou em Zeldinhas, né? Tipo Echoes of Wisdom, talvez algum outro jogo pequeno que a Grezzo faça, pode ser até em outro estilo, pode ser 3D, pode ser um estilo ocarinazinho, alguma coisa assim, mas Zeldas grandes feitos pela Nintendo e pela Monolith, só mundo aberto. Acho que não volta, não tem como voltar. Eu só gostaria que fosse outro Link e outra Hylian. Ah, sim. Não, vai ser, né? Porque eles meio que já deram um sinal de que acabou. Sim. O fato de não ter DLC, o fato de não ter nada mais, meio que já Eles disse que falaram acabou. isso, não falaram? Eu sinto que falaram em algum momento, tipo, esse é o último. Sim, eles falaram que não vai ter... O Aonuma falou que essa história já acabou, que eles já encerraram essa história. E aí a Nintendo falou que não vai ter DLC, né? Não vai ter update, não vai ter nada disso. E aí eu pergunto, Marcelos, vou te fazer uma pergunta. Manda. A gente já falou um pouquinho sobre isso, vamos ver o que a gente acha. Não, primeiro vou te mandar quero uma opinião sua. O jogo ele é basicamente todo feito pela Monolith. A Nintendo, claro, faz toda a parte ali de gameplay, mas quem construiu aquele mundo foi a Monolith, e eles têm o beta deles, que é o Xenoblade X. Você jogou Xenoblade X? Pior que não. Ele é tipo o Xenoblade X andou para que Breath of the Wild pudesse correr, sabe? E ali eles estavam testando o mundo aberto. Ele é a mesma coisa do Breath of the Wild. Ele tem um mundo aberto, você voa, robôs gigantes. É uma coisa maravilhosa. Lindo. E eles estavam testando ali pro que eles iam fazer no Breath of the Wild. Só que o Xenoblade X, ele tem uma coisa muito interessante. Ele funciona da seguinte forma. Depois que você termina o jogo, ele libera um pós-game absurdo. Ele começa a liberar um monte de missão, e aí você tem um jogo pós-jogo que você libera um monte de missão pra você fazer depois que você resolveu o problema do jogo. Qual é a da Nintendo que não fez pós-game nem no Breath of the Wild, nem no Tears of the Kingdom, que era o momento de você simplesmente não fazer essa idiotice de você terminar o jogo e voltar antes do save de matar o bicho. Que eu acho isso um saco, assim. Eu acho... Porque aí você volta, você não terminou, né, o jogo. Você não finalizou o jogo. E aí você fala, tá, mas tudo que eu fiz nessa última jogada que eu dei, que durou 4 horas, não serviu pra nada. Eu não sei qual é o raciocínio. É difícil de interpretar, mas eu imagino que eles têm essa coisa de você poder reviver a última luta ou ver a última cena quantas vezes você quiser, sei lá. Mas o que você sente em relação a isso? Qual que é o que o seu coração diz? Eu sinto algo de incompleto, assim. Eu queria ter a possibilidade de conversar com os personagens e com a situação resolvida. E ver como cada lugar se estabeleceu. Nada muito... Não precisa ser nada muito grandioso, assim, né? Mas poder continuar explorando aquele mundo depois da resolução. Tem um problema aí de... Meio que da história, né? Da ordem das coisas, porque não faz sentido o mundo subterrâneo, ou mesmo os inimigos estarem ali com o Ganondorf derrotado. Mas
Talvez um espaço restrito onde você consegue andar pelo castelo e conversar com umas pessoas, aí depois você volta e você tá antes da luta de novo, né? Mas ter alguma coisinha de você poder, de fato, conversar com alguém, andar por algum lugar, assim, eu senti muito falta disso. É meio que uma pequena... meio que uma cutscene que você controla, assim. Tipo, agora veja... Tem esse presentinho aí agora que você terminou. Então, veja todo mundo em paz. Realmente. Isso. Mas o pós-game ele sempre trava mesmo na história, em qualquer um dos dois jogos. Mas, poxa, molda a história pro pós-game, porque é isso que acontece no Xenoblade, né? Não vou dar spoiler, claro, mas tudo o que acontece no pós-game tá vinculado à própria história do jogo. E você continua explorando o mundo inteiro. E abre um monte de missão relacionada ao que aconteceu depois da sua última batalha. Sabe? Inclusive o Xenoblade X deixa um monte de coisa sem resposta que tô esperando o 2. Mas o que faltou, eu acho, é exatamente você moldar a sua história para que ela continue depois que você lutou. No primeiro, você derrotou a calamidade. Então, faz aquele mundo agir dessa forma. Sabe, que você pode ir pra qualquer lugar, muda os diálogos dos NPCs, sabe, dos personagens que você encontra. Pô, eles já fizeram tanta coisa nesse jogo, ele já é tão completo, ele já é tão absurdo, que isso era o mínimo, era o momento certo de Zelda ter um pós-game e parar com esse negócio de voltar antes da última batalha. Sabe, todos os outros Zeldas, foda-se, né, mas esse é o Zelda de explorar, de você andar ali no jogo. E aí não dá. Ele volta numas convenções que não fazem nenhum sentido nesse formato. Aliás, isso, uma leve reclamação que eu tenho do Tears of the Kingdom é que ele não serve muito bem como uma continuação do Breath of the Wild como ele poderia ter sido, assim. Ele meio que age de uma maneira que você pode jogar ele primeiro, pode jogar ele sem nunca ter tocado Breath of the Wild, e você não sente falta de ter jogado o jogo anterior. E eu entendo que eles fazem isso, que eles fizeram isso por querer, deve provavelmente ser uma coisa deliberada, mas acaba perdendo um pouco da história que se passou no primeiro jogo, assim. Derrotou o Ganon e a Hyrule tá salva. Aí você começa esse e não tem aquele momento que uma pessoa fala: poxa, a gente tava em paz de novo depois de você ter derrotado o Ganon, e agora olha, tudo acontecendo de novo. Tem uma coisinha ou outra, assim, meio referência do tempo que passou entre um e outro, mas não tem... Parece que tá começando de novo, assim. Minha interpretação, pelo menos, eu não sei se vocês concordam. A gente consegue extrapolar um pouco essa relação da Monolith e imaginar que isso vai estar presente no próximo, né? Sim. E aí eu volto pra pergunta que eu ia fazer antes. Ou numa versão deluxe do Tears of the Kingdom, do próximo console. Porque assim, vamos fazer os últimos minutinhos aqui pra gente encerrar. A gente não consegue não falar do próximo, né? O próximo está vindo aí. A Nintendo já deu o anúncio do anúncio. Então ela já mandou um vem aí. Toda vez que ela vai fazer qualquer coisa agora, ela tem que falar que não vai falar, né? Ela foi fazer um direct de museu e ela teve que falar que ela não ia falar do videogame, porque senão as pessoas iam ficar cobrando depois, porque as pessoas são burras e elas têm orgulho disso. Então, o próximo console a gente já tem ele na cabeça, né? A gente já tá montando ele na cabeça enquanto a Nintendo não mostra. E a retrocompatibilidade tá todo mundo de acordo, né? Eu tô de acordo, o Vitor tá de acordo, Marcelo está de acordo e a Nintendo tá de acordo, certo? É inevitável, eu diria. Sim. Isso, retrocompatibilidade completa. Beleza. Mas isso não vai impedir que ela revenda jogos com versões deluxe, com versões melhoradas, com versões com upgrade. Você acredita que o fato dela não ter trabalhado, que aí foi o que o Victor falou lá no começo, dela não ter trabalhado em nada extra pra Tears of the Kingdom e imaginando que o próximo Zelda vai vir daqui uns 6, 7 anos, você acha que ela pode estar trabalhando em coisas pro Tears of the Kingdom exclusivas pro novo console, assim como ela fez com Mario Kart 8 Deluxe? Eu não acho que... Master Mode, uma DLC de história... Eu não acho que é zero a chance, mas eu acho que é menor do que parece. Você acredita nisso? Você pensa nisso? Ou você fala assim, não? Não.
Eu imagino que vai ter... Se eu tivesse que chutar, um bundle com os 2 jogos em uma resolução Mega Blaster, assim. Eu acho que é o melhor que a gente vai ter. Por $150. Isso aí porque a situação do Switch ela é muito específica. Você tinha muitos jogos excelentes no Wii U, num limbo de uma base instalada de 13, 14 milhões de pessoas. E olha lá, assim, né? Então, sim, por mais que você pense, pô, tá lançando os mesmos jogos a preço cheio, que é uma prática que em qualquer outro contexto você pensa que safadeza, todo mundo queria aqueles jogos livres do Wii U. Do Wii U, sim. Mas a retrocompatibilidade do sucessor do Switch meio que quebra isso, né? Sim. Não existe um cenário onde a gente quer os jogos... Imagina, olha que frase absurda. Lançar um jogo fora do Switch pra ele ser mais conhecido. Tipo, não faz... Não existe, não tem como ele ser mais conhecido do que, já do que era. ele já é, né? Qualquer coisa que eles lançam lá estoura. Então, eu imagino que a gente vai ter menos dessas versões. Menos coisas exclusivas. No máximo, melhorado, né? Porque provavelmente, quando for na retrocompatibilidade, ele só vai dar máximo um upscale de FPS, né? Alguma coisa assim. E aí você acredita em versões deluxe, mas apenas o conteúdo do jogo. Só um collection, assim, pra pessoa... que a pessoa não tem, né? Fala, eu não tenho no Switch. Então agora eu já compro os 2 de uma vez. Eu fiquei com a sensação, até pelas falas do Aonuma, que eles trabalharam tanto no Tears que eles meio que deram... Não quero mais olhar pra esse negócio, sabe? Tá aí, é mais caro, já tá tudo aí, bola pra frente, vamos que vamos. Eu fiquei com esse sentimento. Tal qual o Ozzy Osbourne, eles disseram No More Tears e... Não, desculpa. Eu pensei nesse comentário um tempo atrás. Eu pensei, eu vou fazer isso em algum momento. Vou usar, né? Vai arrebentar, todo mundo vai amar. Não, deixa pra lá. Todo mundo amou. Pode ter certeza. Só se vai falar em outra coisa na internet hoje. Sabe o que eu gostaria de verdade? Só dar uma brisada muito absurda agora. Eu adoro manda. Eu adoro brisar absurdamente. Eu acho que o Wind Waker e Twilight Princess não vieram pro Switch porque a gente vai ter remakes de verdade, assim. Será? Eu posso pegar a sua brisada e acrescentar? Eu posso cobrir... Eu cubro a sua brisada e acrescento. Você falou por truco, favor. Eu mando 6. A minha é boa. A minha eu quero o que ele tá tomando. O Twilight Princess eu não sei. Mas eu acho que o Wind Waker não veio pro Switch porque ela vai relançar o Wind Waker Trilogy. O Wind Waker ela não precisa refazer, mas ela vai refazer o Phantom Hourglass e o Spirit Tracks e fazer o jogo inteiro, sabe assim? Tipo, a história inteira. Faz sentido. E eu não vou dizer que eu não gostaria. Mas, eu vou extrapolar a minha brisa. 9, né? Eu falei, truco, 6, 9. O Wind Waker Remake vai ser refeito de maneira a ter mais dungeons e a segunda metade do Triforce ser uma experiência completa. Você não vai mandar um 12 aí não, Vitor? Não, eu tô adorando assistir. Continue. Porra, eu gosto dessa ideia. Seria interessante fazer o Wind Waker se tornar um jogo que, um jogo completo. Que ele merece ser. Um jogo completo. Isso. Porque basicamente, porque ele é um ótimo jogo. Eu amo o Wind Waker, mas dá pra sentir a falta de tempo de desenvolvimento na segunda metade do jogo, assim. Aham. Então, se adicionassem algo a mais, assim, depois, poxa, ele atingiria o potencial que ele sempre teve. Eu tinha essa ideia aqui na gravação, e agora eu tô triste porque eu quero isso demais, e não vai acontecer. Eu odeio esses momentos de... É sempre assim, poxa, né, agora com a eu quero. Nintendo. Ela não vai fazer o que a gente pensou, de forma alguma, mas quando ela entregar alguma coisa, a gente vai pensar assim, caramba, por que eu não pensei nisso? Eu não sabia que eu queria isso. Eu não sabia que eu queria isso, e ela sempre vai entregar algo assim que a gente vai falar, porra, era isso que eu queria, e eu tô descobrindo agora. Então, infelizmente, todos os nossos
palpites já estão descartados, porque a Nintendo ouviu e ela não vai fazer. Se a gente pensou, a Nintendo pensou antes e falou não, eles vão pensar. E com essa partida de truco a gente encerra esse episódio. Antes de fazer o fechamento oficial aí, eu queria perguntar pra vocês rapidamente. Pergunte. Vocês preferem Tears of the Kingdom ou Breath of the Wild? Vocês diriam Fala aí, Marcelos. que no final, qual satisfaz mais? Não vale falar, é uma experiência única, tá? Não vale falar, eu gosto dos dois. Os dois Não, somados. Os dois é um jogo só. Eu amo os dois igual. Não, senhor. Eu fiz isso com Mario Galaxy um dia desses. Eu tenho a resposta com um adendo. Diga. Ok. É Tears of the Kingdom, mas Sim. eu tenho muito mais dificuldade de rejogar ele do que Breath of the Wild. Exatamente o que eu falei lá mais cedo. Eu ainda entro no Breath of the Wild de vez em quando e jogo, e eu faria outra run com muita facilidade, e eu ainda não me propus a fazer outra run de Tears of the Kingdom. Então eu acho que a minha resposta é a mesma. Claro, o Tears of the Kingdom, ele é melhor. Uhum. Ele é melhor. Mas a experiência que eu tive com Breath of the Wild, ela é única. Sabe assim, muita coisa me emocionou no Tears of the Kingdom. Assim como a gente falou no começo, né? A hora que você tá caindo, você não espera aquilo. E você... Tudo... Tem muita surpresa. Mas não conseguiu fazer eu sentir o que eu senti a primeira vez que eu joguei o Breath of the Wild. É muito único. É muito único. Muito, muito, muito único. Então... Eu vou meio que me contradizer, né? Porque eu falei que não pode falar os dois. Mas eu meio que tô falando isso, porque eu gosto mais do Tears of the Kingdom. Eu acho ele melhor. Você fala assim, você prefere Tears of the Kingdom? Sim, eu prefiro Tears of the Kingdom. Mas o Breath of the Wild, ele me marcou de um jeito que dificilmente algum jogo... O próximo Zelda vai ter um trabalho muito grande pra fazer isso. É igual o Galaxy. Eu tô esperando um Mario que vai fazer eu sentir o que eu senti com o Galaxy. Ainda não aconteceu. E agora eu vou ficar esperando um Zelda fazer eu sentir o que eu senti com o Breath of the Wild. Não foi o Tears. Vamos ver o próximo. E você, Vitor? Fascinante. Eu preferi Tears of the Kingdom, mas uma coisa meio complexa, porque eu também... Eu amei Breath of the Wild e tudo mais, mas... Nos dois casos, nos dois jogos, eu tenho um problema de fadiga. E assim, amo os jogos, acho eles revolucionários, perfeitos, obra-prima e tudo mais. Eu concordo e entendo o que as pessoas falam. São jogos que eu mesmo não penso em rejogar, tanto quanto eu penso em rejogar Mario Odyssey, assim. Pô, Mario Odyssey eu faço uma run anual. Tradicional, sim. E então eu senti a fadiga depois de umas 20 horas de jogo, assim, eu começo a pensar, ok, quero terminar logo isso. E Tears of the Kingdom foi pior porque eu ainda me botei pra fazer 100% das shrines, pegar todas as shrines antes de zerar o jogo. E aí, quando eu cheguei na penúltima lá, eu tava querendo morrer. Já tava com burnout. Então acabou sendo uma experiência ruim porque eu me botei pra fazer uma experiência ruim. Mas, as 20 primeiras horas... Se eu botar Tears of the Kingdom e Breath of the Wild uma do lado da outra, Breath of the Wild foi revolucionário, foi uma experiência completamente nova, assim. Única. Mas eu acho que Tears of the Kingdom foi mais divertido porque eu fiquei brincando muito com as mecânicas do jogo. Muito mais do que eu brinquei com as do Breath of the Wild. Sim. Então acaba que Tears of the Kingdom é a minha escolha. É a minha também. Se tiver a casa pegando fogo e eu tiver que só tempo de salvar um, a gente vai salvar o Tears of the Kingdom, desculpa. Eu levo. A gente vai salvar o Tears of the Kingdom, é isso. Olha, hoje vamos finalizar de uma forma diferente, porque o primeiro agradecimento que eu quero fazer é pro Marcelos, nosso primeiro convidado. Todo Palmas. mundo comemora. Palmas. Marcelos, obrigado por ter vindo trocar essa ideia com a gente, por ter vindo viver essa experiência.
e por já ter aceitado, mesmo que não tenha falado sim, só ter dado uma risadinha, de vir falar de novo de Tears of the Kingdom pra gente, porque eu ainda quero fazer um episódio full spoilers. A gente deu uns spoilers aqui, mas eu quero fazer você chorar, sabe? Eu quero ouvir as suas impressões da história do jogo. Então, a gente ainda vai voltar pra fazer um episódio full história. Quero ouvir suas impressões sobre o jogo, sobre a história. E obrigado por ter topado essa conversa com a gente. Eu também gostaria de agradecer, especialmente porque eu ouço o Up, então eu sei o quanto a agenda desse cara é cheia. Então, ele ter aparecido aqui é tipo, uau, que honra. Uma honra. Abro muitas side quests na minha vida. Mas, pô, eu agradeço também, né, não só pela questão de ter sido o primeiro, mas eu acho que começando um projeto, chamar alguém é uma questão de muita confiança, né? Então eu fico bem feliz, agradeço e vou estar aí pra falar de Zelda sempre que precisar. Bom, a casa é sua, então o GDHN agora é seu, fica à vontade. Sempre que você quiser vir trocar uma ideia com a gente, a casa é sua. Vou chamar muitas outras vezes e te dar um espaço, seu momento, né, pra você falar quem é o Marcelos na fila do carrinho de hot dog do Mario, né, que você passou lá na frente do carrinho. Eu passo na frente daquele carrinho todo dia, que é meu caminho pra casa. E aí, a hora que você tirou a foto, eu falei, porra, eu conheço esse carrinho, maluco. Não é nem de hot dog, né, é de churros, né? É o carrinho churros, de churros, tá né? escrito. Churros, aí tá lá, comida e games. Aí tem o Mario, tipo, o carrinho, o trailer do Mario. Quem é você na fila do carrinho dos churros, Marcelos? Onde o pessoal te encontra? Que caso as pessoas estejam debaixo de uma pedra, onde o pessoal te ouve, onde o pessoal te segue, onde o pessoal acompanha o seu trabalho? Conta aí tudo o que você faz, o tempo é ilimitado. Como eu abro muitas side quests na minha vida, eu apareço em muitos lugares. Manda ver. Faz a lista aí, passa a ficha corrida. Ultimamente, nessa minha vida de freelances, que para quem quiser procurar textos que eu escrevo, eu tenho um blog chamado miojocru.com, que o endereço é exatamente esse, tudo junto, sem traço. E eu também estou escrevendo pro Nerd Bunker, que é o portal de nerdices em geral, né, do Jovem Nerd, que também é um portal de nerdices, então é tipo um inception de portais. Mas os reviews de videogame ficam no Nerd Bunker, né? E eu tenho feito, pelo menos um por mês, tem saído um texto meu lá. Aí agora eu vou falar das coisas do coração. Eu tenho um podcast Up. Sim. O Up Podcast tá nas redes como... Segue o Up, tudo junto, porque só Up todo mundo já dominou. Inclusive, queria aproveitar e mandar um beijo pro Cardoso, pro Dan e pra Márcia, que são meus amigos, eu gosto muito deles. E agora o Marcelos também. Gosto muito de você, Marcelos. Mas queria mandar um beijo pra eles, porque eu gosto muito deles. E tô com saudade, vou chamar eles pra vir gravar aqui. Mas um beijo pro pessoal do Up, que eles são muito queridos. E um beijo pro Coelho também, que era do Up e agora saiu, porque o Coelho é um cara muito foda. Sempre que a gente conversa, ele me trata muito bem, eu gosto muito dele. Um beijo pro pessoal do Up. Eu gostei que o Marcelos teve um momento que ele falou sobre o Tuba, o amigo dele, e eu pensei, é referência de Up aí, porque todo episódio ele fala, meu amigo Tuba. Eu ouço. É lore de Up. O Coelho agora é nosso apoiador, olha aí. Ele saiu da equipe, ele saiu da equipe pra virar apoiador da Aurelo. Tá investindo, ele é um investidor. Muito bom. E, além disso, os meus projetos solo, além do Miojocru, que é um blog, né? Eu faço uma compilação dos meus textos favoritos lá, mas eu tô tentando a sorte no YouTube. Antes eu fazia lives na Twitch, eu migrei agora pro YouTube. O canal tá com o Marcelos TV, tudo junto. Marcelos tem 2 L's, o S, né? Isso. E as lives estão lá, que eu acho que é... O que eu tiver que recomendar pra quem não me conhece, você quer conhecer o Marcelos? Entra numa live, que é de longe a coisa favorita das coisas que eu faço, mas eu vou começar a postar vídeos mesmo, roteirinho, gravadinho, legal. assim, então o futuro é promissor.
Fazer live é muito legal, sinto falta. Só preciso de Muito tempo. querido e receptivo ele. Muito, muito. Eu devo fazer a propaganda aqui. Marcelos, obrigado de novo, mais uma vez. Muito legal ter você aqui, de verdade. Muito feliz. Tamo junto. De você ser o nosso primeiro convidado. Vim falar de Zelda, eu gosto muito de Zelda. Sei que você também gosta muito de Zelda, o Vitor gosta muito de Zelda, então a gente tá super à vontade com você aqui. Obrigadão. Sucesso pra nós, que vamos dominar o mundo. Vamos. Bora. E o GDH você também encontra nas redes sociais, você encontra lá no twitter.com/gamedesign_hub ou no nosso site gamedesignhub.com.br. Lá você encontra o link da nossa comunidade no Discord. Faça parte da nossa comunidade no Discord, porque é uma comunidade inclusiva, é uma comunidade segura, uma comunidade de criadores de jogos e jogadores. É muito legal. Esse projeto que o Breninho criou é muito legal. A gente está levando jogos para as pessoas com baixa renda, para pessoas com deficiência, levando o jogo para todo mundo, democratizando o videogame, sabe? É uma coisa muito, muito, muito legal. Então, eu sou muito grato por esse projeto e pelo espaço que o Breninho deu pra gente. Queria mandar também um beijo pro Breninho. O Breninho é um cara muito foda. Tá lá em Portugal agora, deve estar muito tarde, deve estar dormindo. Mas um beijo, Breninho. Você é um cara incrível por ter criado essa comunidade com tanta gente, assim, com tanta coisa legal. E o Breninho também tem um programa no GDH que ele e o Avatix fazem, que é o Vazio dos Games, toda quarta-feira, às 17 horas. E tem o nosso outro podcast, que é o E-Podcast, que sai às quintas-feiras, e eu tô lá quase toda quinta-feira, quando dá pra gravar eu tô lá. E o GDHN você vai encontrar toda terça-feira no seu feed, muito cedinho, assim, cedaço, 7 horas da manhã o episódio já tá no ar, pra você poder ir ouvindo pro trabalho e ouvir a gente falar de Nintendo, que a gente gosta pra caramba, e seguir os lindos, né, nas redes sociais. Segue a gente, vai lá conversar com a gente, que a gente tá em todas as redes sociais. Eu sou o @oangelups em qualquer rede social, inclusive no Blue Sky, quando o Twitter explodir. E eu sou o Vic Gurg, VICGURG. Eu, inclusive, recentemente teve um momento que o Twitter não tava abrindo e eu não pensei, abriu bicho, de manhã, agora... né? Eu falei, pronto, agora acabou. Vou lá pro Blue acabou, Sky. já era. Blue Sky, bora. Foi. Postei minha primeira coisa lá, que foi, tipo, morreu o Twitter mesmo, gente? Foi terça-feira, porque foi no dia que eu fui postar o episódio. O episódio 2. E aí não tava entrando. Falei, pronto, aconteceu. Acabou o Twitter. Vou ter que ir lá postar o episódio no Blue Sky. É isso. E você, Marcelos? Eu sou o Marcelos Vinícius, @Marcelos_V, que é um arroba horrível, mas agora eu já não vou mais trocar porque é piada interna. Já garantiu a arroba no Blue Sky pra quando o Twitter acabar? Já, no Blue Sky eu consegui sem o _V, é só Marcelos. Aí, ó, o cara já tá lá. E estaremos lá em breve, porque uma hora vai acabar. Toda vez que sai do ar, a gente já fica desesperado. A gente já fica achando que dessa vez acabou. Mas ainda não acabou. Mas é isso, gente. Obrigado por tudo. Obrigado, Vitor. Obrigado, Marcelo. Nice. Foi um papo muito legal. A gente volta em breve pra falar um pouco mais de Zelda. Vai ter muito Zelda nesse podcast, cara. Porra, daqui a pouco o pessoal vai começar a reclamar que é um podcast de Zelda. Mas não é. Segura aí que a gente tem novidades. A gente tem novidades aí pelo caminho. Mas enquanto a gente não volta, fica com a gente. Você tá no GDHN, o podcast de Nintendo do Game Design Hub. E a gente se ouve no próximo episódio. Um beijinho e buiá. 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 Yeah, ele participou. Ele fez buiá.